Efésios, capítulo 5. Ontem nós falamos que as nossas boas obras, elas devem ser uma consequência de um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando nós nos esforçamos na força do nosso próprio braço, a gente até conquista alguma coisa, mas é uma obra que não se sustenta em si mesmo. A gente consegue não gritar durante 2 meses, mas no 3º mês a gente já chutou o balde. Mas quando somos moldadas, né, pelo Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo ao crescimento, à maturidade espiritual, e coisas que eram comuns para você, porque você era dominada pela sua vontade, pela sua carne, pelos seus desejos, pelos seus prazeres, não passam mais a ter a primazia e o comando sobre você, mas você vive debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, que te capacita, que te ensina, que te aperfeiçoa de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Amém? E aqui nesse livro de Efésios, eu vejo claramente essa instrução do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito. Nós só seremos mulheres e homens iluminados quando formos cheios do Espírito. Eu volto a dizer o que eu disse ontem: nós não temos luz própria. A nossa luz se apaga facilmente. Mas quando o Senhor brilha através de nós, as obras permanecem. As pessoas olham para a nossa vida e elas veem Cristo em nós. E Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? É através da obra do Senhor em você e através de você, Ele faz em você e você transborda. Transborda para quem está ao redor. Transborda para as pessoas que Deus confia a você. A obra do Espírito tem que começar a se manifestar dentro da nossa casa. Ser uma bênção no púlpito é fácil. Mas ser uma bênção para aquelas pessoas que convivem com você, que sabem das suas debilidades, que sabem dos seus limites, esse é o nosso grande desafio. E nós só poderemos chegar lá pelo poder do Espírito, porque em casa a gente não consegue usar máscara. A máscara não fica na cara dentro de casa. A gente põe a máscara e vem para a igreja. Fala: paz do Senhor. Você veio brigando no carro com o marido, o pau quebrou. Desceu do carro, máscara. A paz do Senhor, tudo bem, querida? Não é assim? Irmão! Né? O pastor fala: irmã, você podia vir participar aqui do time de intercessão? Você não vai poder ficar escutando a ministração da Helena, não? Você vai ter que falar na salinha de oração, orando pelo povo. Claro, pastor. Vai ser uma bênção. A mesma mulher chega em casa, o marido fala: senhor, bem, frita um ovo para mim. Você está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Essa aí que gritou com o marido é quem a gente é de verdade. Sem a máscara social. E é essa pessoa aí que Deus quer transformar. É essa pessoa. Sem máscaras. E aqui o apóstolo Paulo começa o capítulo 5 dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. São o quê? Vocês eram trevas, mas agora vocês são? Luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz,
porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Gente, esse capítulo é tão claro. Eu escolhi a NVI, que é uma versão bem objetiva. Não vivam como filhos das trevas, vivam como filhos da luz. E, gente, a gente brilha, são nas pequenas coisas. O texto está dizendo: não participem das obras infrutíferas das trevas, não comungue com elas, não acolha as obras das trevas, porque até mencionar o que é feito é vergonhoso. Gente, a gente senta na frente da televisão e fica assim: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Gente, a gente tem que boicotar isso. Mas nada muda. Não é questão de fazer um boicote só para boicotar, não. É questão de: essa comida, eu não vou me sentar nessa mesa. Isso é me assentar na roda dos escarnecedores. E sentar na roda dos escarnecedores, gente, não é sentar junto com a sua família que não tem Jesus, não. Sua família está lá, o churrascão está rolando, a cachaça está rolando, mas você está lá brilhando a luz de Jesus. Enche o seu copo de suco de laranja, senta lá com aquele seu tio chato e ama o seu tio chato. Porque através do seu testemunho, menino, você nem me dava bola, agora que você é crente, você está aqui me dando atenção. E não é para ficar apontando o dedo para o seu tio chato, nem censurando ele. Ama, ama. E Deus vai te dar a oportunidade de abrir a boca na hora oportuna. Que a sua luz brilhe, porque a luz brilha e incomoda. Quando você acende a luz da cozinha de noite, você não dedetizou a casa, você vai ter surpresa. Né? Principalmente no verão. Jesus toma conta. Esses dias lá em casa, eu estava na cozinha, fui na área de serviço, 3 baratas, gente. Ah, na casa da Helena Tanu também tem barata. João Lúcio. Ô, meu bem, já venceu a dedetização, já tinha vencido a dedetização há quase 4 meses, a gente não tinha renovado, o calor esquentou, as bichas saíram. Mas a característica, elas vêm no escuro. Quando eu acendo a luz da área de serviço... João Lúcio veio, João Lúcio! João Lúcio veio, estava sem chinelo, Renato foi com o pé descalço mesmo. O que seria de nós se não fossem os homens? Mas, gente, é exatamente o que acontece com o diabo. Acende a luz. Acende a luz. Porque as baratas vão correr. As baratas vão correr. Elas não toleram a luz. Elas estão lá quietinhas, lá se esgueirando. Você acende a luz. Acende a luz, anda na luz, vive na luz. E não é para o pastor ver, para o irmão da igreja ver. Porque o diabo te assiste o tempo inteiro. Você vai para casa sozinho no computador, né? Sozinho no computador, na madrugada. Pornografia rolando solto. Capetinha lá do seu lado. É isso aí, varão. Você é homem, né, cara? Você é homem, ser humano. Você não é de ferro, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Depois você vem na igreja e fica cantando. Marchando. Poeirão sobe. Sou mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o diabo rindo, né? Eu que sei, eu sei na madrugada. Eu que sei, nós dois. E a mesma coisa somos nós, mulheres. Na nossa conversa. Na nossa novela. No BBB. Isso é se assentar na roda dos escarnecedores. Eles zombam de Deus. Eles cospem nos princípios de Deus. Eles ridicularizam a família. E você está lá, sentado, participante das obras infrutuosas das trevas, e depois quer ter autoridade sobre o diabo. Não estou falando do legalismo. Não vou fazer porque o pastor falou que é pecado. Não faça porque você ama Jesus.
Não faça porque você não concorda com a impiedade sendo semeada dentro das casas. Não comungue com uma conversa que desfigura alguém. Levante-se da mesa quando começarem a maldizer alguém. Não jante o pastor com batatinha. Os meninos crescem e saem da igreja. Quando você vai perguntar, menino, você foi criado na igreja? Por que você saiu? A gente saía do culto, ia almoçar domingo. Papai e mamãe só descia a lenha no pastor? Descia a lenha nos irmãos? São as pequenas pedras que a gente tropeça, não é em montanha, que brilha a sua luz. Que a luz entre e ilumine a sua casa. Mas o apóstolo Paulo, além disso, ele continua. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, parece que ele escreveu essa carta ontem, né? Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é antiquíssima e atualérrima. Como parece que ela foi escrita para esse dia? Ela foi escrita para esse dia. Quando o Senhor permitiu que essas palavras permanecessem, Ele tornou essas palavras eternas. Ou seja, essa palavra vai funcionar para todo o tempo. Para toda a eternidade. É o manual de instrução de Deus, não muda. Deus não muda, nós mudamos. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seus princípios são imutáveis. Nós queremos, como eu disse ontem, adequar o evangelho à nossa preferência. E nós vamos sofrer as sanções disso. Porque o evangelho não é moldável. Nós é que somos moldados por ele. E aí ele fala, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu gosto da outra versão nessa parte que fala assim, enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está falando, deixem-se encher pelo Espírito. E apesar de ser mais suavizada, é uma frase que está no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. É uma clara ordenança. É uma clara orientação. Enchei-vos do Espírito. E tudo que está depois disso está no gerúndio. Ou seja, é a resposta. Como que eu sou cheio do Espírito? Como que somos cheios do Espírito? Falamos um pouco sobre isso aqui ontem. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Está no gerúndio. Ou seja, lembra da aula de português? Está explicando por quê, como? Como que eu vou ser cheia do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a qualidade das nossas conversas, mulheres iluminadas? Será que a conversa que você está desenvolvendo, ela te enche do Espírito? Você já passou por isso? Às vezes você está num dia assim, farol baixo, a luta está grande, a esperança está na reserva, e aí você escuta uma história, um testemunho, escuta uma canção, escuta uma verdade, escuta uma palavra, e aquilo te anima. Quem aqui já viveu isso? E às vezes a história nem sai da boca do outro, mas sai da sua boca. Alguém te pergunta, como é que foi aquela história que você viveu mesmo? Me conta aí como é que foi. E às vezes você está no pó, mas quando você começa a falar, você é cheia do Espírito. Eu me lembro que eu estava na porta da casa administrativa da Lagoinha, num dia dificílimo. Eu estava atribulada mesmo, entristecida. E eu fui para a Lagoinha, não me lembro mais a circunstância que eu estava lá, e eu saí da casa administrativa e pedi para a recepcionista chamar um táxi. Ela chamou o táxi e falou assim, Helena, pode esperar na porta que daqui 5 minutos ele está chegando.
Aí, beleza, eu saí da casa administrativa e fiquei na calçada, no passeio, esperando o táxi. E quando eu cheguei no passeio, já tinha 2 jovens conversando entre eles. Eu nunca os vi na vida, nem antes, nem depois daquele dia. Os 2 estavam ali conversando animadamente, me chamou a atenção a conversa daqueles jovens, conversando animadamente. Eu já peguei a conversa no caminho. Então é isso, cara, você foi... E a conversa era mais ou menos assim. É isso, cara, você foi lá... Então, que piração. Pois é, cara, quando eu percebi, eu estava dormindo lá debaixo do banco, no aeroporto da Califórnia, esperando a minha conexão. Poxa, cara, mas Deus te levou para o outro lado do mundo. Para o outro lado do mundo. E eu não fiquei sabendo para que lado do outro mundo que foi. Eu só sei que ele fez conexão na Califórnia. Muito bem, aí... Eu estava lá, cara, e aí, beleza. E aí, como é que foi que você chegou lá? Quando eu cheguei lá, foi muito doido, cara. Aí, o pessoal da missão me recebeu, então me deu a entender que ele foi para uma missão específica, um lugar onde acolheu. E aí, o cara pega e me levou para fazer uma visita. E eu fui com ele fazer a visita. E o cara falou assim, fica quieto, só observa, que nós vamos entregar uma Bíblia para essa mulher aqui, que a gente já está trabalhando com ela tem um tempo. Bateram a campainha da casa, cara, e aí veio a mulher. Quando veio a mulher, cara, era a mulher do meu sonho. Quando ele falou, era a mulher do meu sonho, eu já estava ouvindo a conversa, mas aí eu parei para prestar atenção. Como assim? Ele sonhou com a mulher antes de ver a mulher? Aí, e eu pensando que era coisa do coração, né? Mas não, era coisa do reino. Aí eu peguei, estou prestando atenção. E aí era a mulher, cara. E ela veio andando assim, e chegou no portão, e o cara virou para ela e falou assim, nós viemos trazer para você o livro. E o livro era a Bíblia. Nós viemos trazer para você o livro. Ela falou assim, eu não posso aceitar, porque o meu marido está me olhando da janela. Vocês podem ir embora, por favor? E aí, eu olhei lá na janela e o cara estava lá, olhando ela pela janela. Aí Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, fala com ela, que eu sou aquele, que eu sou. Fala com ela. Mas que piração, Deus? Eu sou. Que piração que é essa? Eu sou. Que ela está certa, que eu sou. E o Espírito Santo, cara, foi queimando aquilo no meu coração, O cara tinha mandado eu ficar calado, mas eu não consegui ficar calado. Eu virei para ela e falei, escuta, isso tudo em inglês me parece. Escuta, Deus manda te dizer que é Ele mesmo, eu sou eu. Uma coisa assim, sou eu. Aí a mulher regalou o olho, cara. E começou, o olho dela lacrimejou. Ela falou assim, obrigada, era tudo que eu precisava ouvir. Aí o cara que estava comigo não entendeu nada. Falou assim, o que é isso? O que está acontecendo? Ela falou assim, eu tenho sonhado com um homem todas as noites. E ele diz que ele é Jesus, o Filho de Deus. E eu falei assim, tá bom, se é o Senhor mesmo, me fala de um outro jeito. Me fala de um outro jeito, que não é coisa da minha cabeça, que eu não estou imaginando. Me fala de um outro jeito, que o Senhor é o Filho de Deus. E aí, cara, Deus me levou lá para falar para a mulher que Ele é Jesus. Gente, nessas alturas eu estava quase caindo no poder. Aí, eu fiquei assim. E o cara, e aí, cara, que piração. 2 jovens, você imagina. Cara, que piração. E aí Deus falou, agora pode voltar para o Brasil. Aí, o quê? Sério, cara, sério. Deus me tirou aqui do Brasil, passei a magrela naquele aeroporto da Califórnia, parei lá só para dizer para a mulher, eu sou. Aí eu comecei a ouvir aquilo. Eu comecei a ouvir, gente, meu coração foi enchendo do Espírito. E Deus foi ministrando no meu coração, falou assim, eu tiro uma pessoa do outro lugar e mando ela para o outro lado do mundo para dizer, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou. Glória a Deus. E o táxi chegou na hora H, ainda bem que eu acabei de ouvir a história. O táxi chegou, eu entrei no táxi, eu estava transbordando, eu estava queimando de amor por Jesus. Eu virei para o motorista, você conhece Jesus? Me vê uma ousadia. Às vezes a gente fica assim, né, cheio de dedos. Minha mãe é doidona, minha mãe levanta no meio do ônibus e fala assim, e aí pessoal, tudo bem? Eu penso que é igual aqueles molequinhos, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou aqui vendendo minha balinha. Não, mas a minha mãe fala. Pois é, pessoal, no dia que ela fez isso a primeira vez, a minha cara queimou. Meu Deus.
A gente precisa ser crente mesmo, a gente tem que aprender a ser crente. Minha mãe levantou e falou assim, pois é, pessoal, nós estamos aqui nesse ônibus, cada um indo para o seu destino, né? Uns para o trabalho, outros para visitar um parente. Mas se esse ônibus bater aqui, todo mundo morrer, você já sabe para onde que você vai? Olha, gente, aceita Jesus na vida, viu? Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, viu? Deus abençoe vocês. Mãe, mãe, um dia eu vou ter essa ousadia, mãe. Que coisa linda. E eu fui cheia do Espírito. Eu virei para o Antônio, motorista, você conhece Jesus? Ele olhou para mim com aquela cara de doido e eu fui falando de Jesus até chegar lá em casa. Deus sabe. Mas você tem que ter uma atitude prática. Falando entre vós. Porque os dois estavam falando entre eles. Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eles estavam contando quem Deus é. Como Deus age. O que Ele faz. Eles não estavam focados no problema. Eles não estavam focados na dívida do Brasil. Eles não estavam focados na impiedade crescendo no Brasil. Eles estavam focados. Deus está no comando. Se Ele está permitindo alguma coisa, Ele tem um propósito. E eu quero viver os propósitos de Deus. E aquilo encheu os dois do Espírito, que os dois também estavam quase no reteté. E eu também. E o Espírito Santo transbordou na vida daquele motorista. O que Deus vai fazer com isso? Não tenho a menor ideia. Mas eu não preciso de saber o que Ele faz. Eu só preciso saber que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. O próximo passo é, falando entre vós com salmos e hinos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Aqui nessa versão fala, cantando, peraí, ajuda a tecnologia. Oh, querido, nada melhor como o papel, né? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gente, cantar quando a gente está na igreja, eu tenho me dado um temor ultimamente, eu fico cantando as coisas. Uma vez, há muitos anos atrás, o David Keelan falou que os crentes não contam mentiras, os crentes cantam mentiras. Porque você começa a cantar uma coisa, mas quando Deus te aperta, né? Aí você logo espirra. Mas você não cantou? Né? Eis-me aqui, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprir. Aí na hora que a coisa começa a dar, não, deixa pra lá. Esqueceu da música. A gente canta tantas coisas, só no automático. E o texto está falando, cantando de coração ao Senhor. Nosso louvor é uma oração cantada. Isso não invalida a palavra que sai da boca. Nós seremos cobrados pelas palavras que saem da nossa boca. O livro de Provérbios diz que nós comeremos dos frutos das nossas palavras. Olha isso. Louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Louvar a Deus quando está tudo favorável, quando a vontade de Deus está coincidindo com a nossa, é fácil. Mas por que o apóstolo Paulo está ensinando isso? Porque ele sabe o peso de se cantar em cadeias. A Bíblia diz que ele estava acorrentado, preso com Silas. E os dois louvavam a Deus em alta voz. E a gente não canta só porque Deus precisa de afirmar a sua pessoa. A gente canta para nós sermos libertos, nós sermos cheios do Espírito. Quando você canta na tribulação, você é cheia do Espírito. Eu me lembro que há um tempo atrás nós estávamos indo para os Estados Unidos. O meu irmão mora lá. Então a gente juntou uma grana e fomos na época da Copa do Mundo. Nós íamos aproveitar a Copa e iríamos para lá. Juntamos o dinheiro, Deus abençoou, Deus abriu as portas e nós fomos. Só que antes da gente sair de casa, nós colocamos as malas dentro dos 2 carros que nos levariam. Nós somos uma família grande e precisávamos de 2 carros. Um para levar a gente, outro para levar as malas.
E aí nós estávamos lá e dividimos as malas em 2 porta-malas. Metade das malas no carro da frente, metade das malas no carro de trás. E nós estávamos ali e voltamos para a sala para orar. Pedindo ao Senhor para abençoar a viagem, para guardar a nossa casa, para guardar a nossa vida. Enquanto nós estávamos orando, nós ouvimos o motorista. João, João, João! Aquele grito todo. Acabamos de orar, o João saiu. O carro da frente tinha sido roubado. Era 2 horas da tarde, o cara chegou, pôs a arma na cabeça do motorista da frente, levou o carro da frente. Graças a Deus, não levou o motorista junto. E aí, o que aconteceu? Roubaram o carro. Roubaram o carro, as malas estavam no porta-mala. Pois é, levaram metade das malas. Era mais do que a metade. Tinham levado a minha mala, a mala da Sofia, a mala do Arthur e a mala do Miguel. No outro carro estavam as malas da Clara, as malas do João e as malas do material, porque eu estava indo ministrar também. E é isso que estava tornando possível a gente ir. Eu e o João estávamos indo para ministrar, nós juntamos o dinheiro das passagens dos meninos, levamos a família toda. E aí a gente ia deixá-los na casa do meu irmão, íamos ministrar, depois nós iríamos nos encontrar novamente com eles. Conclusão, eu fiquei sem nenhuma roupa. O Miguel e o Arthur, que tinha catado todas as roupas da gaveta e colocado na mala, ficaram também sem roupa. A Sofia também. Mãe, o que a gente faz? Volta lá, pega o que restou na gaveta, enfia dentro de uma mala só e vamos embora. Tá aí os documentos, João Lúcio? Tá. Tá o dinheiro aí? Tá. Pois é, não vão gastar nada de passeio, não vão gastar com calcinha, sutiã, e cueca e assim foi. Mas fomos para os Estados Unidos, fomos para o aeroporto, a gente já estava atrasado, e todo mundo entristecido. O João e metade dos filhos no carro, e eu estava no carro com a Sofia, o Miguel e o motorista, que hoje é o nosso motorista, estava dirigindo o carro da frente. E esse menino que trabalha com a gente, ele é um amigo do Evangelho. Ele recebeu o Evangelho desde sempre, desde ter infância, tem contato com o Evangelho, mas ele vive assim, um amigo do Evangelho. Aí ele estava ali e o Miguel virou para mim e falou assim: mãe, você acha que se a gente está vivendo meia boca, Deus pesa a mão? Eu falei assim: olha, Deus não é o tipo de Deus vingativo não, meu filho, mas o diabo não perde oportunidade. Então você está vivendo meia boca, conserta a sua vida em nome de Jesus. E a Sofia, triste, 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 eu vi como eles estavam abatidos, mais do que eu, e eu comecei a cantar. Eu também estava abatida. Eu comecei a pensar no tudo que estava naquela mala. E eu comecei a cantar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí a Sofia e o Miguel começaram a cantar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aí eu olhei pro retrovisor e o Lucas, o olho começou a ficar transbordando. Eu falei: não vou parar não. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará.
é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. E eu te adoro, Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele é lindo. E nós fomos cheios do Espírito. A tristeza foi embora, a angústia foi embora, o questionamento foi embora, nós ficamos alegres, a alegria foi restituída. Eles voltaram a sorrir. O ambiente dentro do carro mudou completamente. Enchei-vos do Espírito, cantando e salmodiando a Deus de todo o seu coração. E a terceira é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Agradecer quando a vontade dele coincide com a nossa é fácil. Agradecer quando tudo está indo bem, quando o emprego prosperou, quando o casamento está feliz. Agradecer quando os filhos estão na presença do Senhor. Agradecer quando tudo está rolando. É mais do que sua obrigação. Que glória tem nisso? Natural você agradecer o favor que você recebeu. Agora, agradecer quando você não está vendo nenhuma circunstância favorável, acreditando que o amor de Deus é suficiente para te sustentar. Que Ele sabe do que Ele vai fazer dessa circunstância. Tem uma música que a Ana Nóbrega canta, né? Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará. Mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor. Difícil, né, gente? Difícil, mas libertador. Quando não tem motivo de festa no nosso coração e a gente começa a cantar, nosso estado de ânimo muda, nossa esperança volta. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus. Teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mal quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Oh! Hey! Não pense vocês que eu estou pregando aqui e eu não tenho problemas. Não pense você que a minha vida é colorida como a minha camisa. Não pense você que eu não tenho desafios e que todas as vezes que eu subo no púlpito, o diabo não vem sugerir besteira na minha cabeça. Não pense vocês que eu não sou ameaçada por Satanás e pelo inferno. Você está ganhando todo mundo, né? Deus está te usando, né? Eu vou ceifar a sua casa.
Não pense você que eu não tenho que colocar minha boca no pó e os meus joelhos no chão. Não pense você que tudo na minha vida está de acordo com aquilo que eu gostaria. Mas tudo na minha vida está cooperando para que eu fique aos pés do Senhor. Mesmo quando não posso entender. Mesmo quando as minhas lágrimas me impedem de te ver. Os seus caminhos são mais altos que os meus. Eu te adoro, e eu te adoro, e eu te adoro. E eu vou continuar te adorando. Talvez seja isso que me sustenta. No dia mais atribulado da minha vida, aí eu começo a cantar. Aprendi com a minha mãe também. Quando você chega na casa da minha mãe, ela está entortando de cantar, você pode saber. A tribulação tá forte. É aquilo que a Cassiane falou. É isso aí. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Essas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É isso aí. Enchei-vos do Espírito, cantando e salmodiando a Deus de todo o coração. Aleluia. Dando sempre graças. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A luta está grande. Obrigada, Senhor. As circunstâncias estão desfavoráveis. Obrigada, Senhor. Não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor também não desperdiça nada. Só me sustenta aqui, ó. Mas você nem precisa de pedir para te sustentar. Quando você começa a agradecer, você vai recebendo uma bateria, uma... Incrível Hulk, entendeu? David Banner. Começa a dar graças. É mais ou menos assim. Usa a arma que você tem, enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo está falando, enchei-vos do Espírito. Falando, cantando, dando graças. Perceberam? Tudo sai pela... É uma chave. Jesus disse, o mal... não é o que entra, é o que sai. A mesma boca que te enche do Espírito é a mesma boca que traz a miséria para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos. Quando você começa a murmurar, a praguejar, a se rebelar pela palavra. Gente, a palavra é palavra criativa. Deus criou todas as coisas pela... E Ele deu a esse dom a um único ser, ao ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Graças a Deus, numa menor proporção, a nossa palavra também cria. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. O que você está criando com a sua palavra? Mulher iluminada, homem iluminado. Você está iluminando com a sua boca? É um farol aceso quando você abre a boca. Você derrama o poder do Espírito. Você abençoa. Você faz prosperar. Você encoraja. Você levanta. Você elogia. Você exorta em amor. Ou você mata, amaldiçoa, profere calúnias, espalha más notícias. Fuxico Gospel está bombando. Porque tem plateia. Porque tem gente que entra lá para se alimentar de lixo. Como se nós fôssemos diferentes. Nós somos feitos do mesmo material. A queda do irmão lá pode ser a minha queda amanhã.
Por que eu acho que eu sou superior? Por que eu acho que eu sou mais crente? Você se alegra com a queda do outro? Amanhã pode ser dentro da sua casa. Que Deus tenha misericórdia. Como eu disse antes, a Bíblia diz que nós colheremos do fruto das nossas palavras. Não pense você que a gente, quando põe o dinheiro no gasofilácio, a gente põe com alegria. Porque a gente acredita no quê? Na lei da semeadura. Eu estou obedecendo a Deus, eu estou semeando numa boa terra. Eu estou abençoando. A gente só pensa na semeadura quando está abençoando, né? A gente deveria pensar na lei da semeadura quando a gente abre a boca. Eu estou falando isso, gente, não pense você que eu já venci a minha língua, não. A minha língua é a minha pior inimiga. Porque essa mesma língua que abençoa a sua vida aqui, ó, enquanto eu estou falando, minha boca eu já emprestei muito para o capeta. Conversando e admitindo conversas na minha mesa que eu não deveria ter admitido. A gente tem muito uma necessidade de dar opinião sobre tudo. Aí eu penso que... Eu estou orando pedindo a Deus, eu não quero pensar nada, eu quero pensar dos seus pensamentos. Fecha eu e minha boca grande. Sabe o livro da Joyce Meyer? É minha cara aquele livro. E assim, ó, começa do nada. Você está bem lá, daqui a pouco, fofoquinha básica, gospel. Agora a gente pensa que tudo que a gente põe gospel, né, santificou o negócio. Ouvi dizer que tem até motel gospel. Vai arder no inferno. Se nutrir das más notícias, se alimentar da queda do outro, do pecado do outro, da ruína do outro, do divórcio do outro. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, porque uma vida só para a gente viver já é complicada. Tanta coisa na nossa vida que não está do jeito que a gente gostaria que estivesse, não é? Já dá trabalho suficiente. Por isso que Deus deu uma vida só para a gente viver. Uma só já é suficiente. Então olha carinhosamente para essa iluminada que está do seu lado e fala assim, meu amor, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É de arrepiar isso, não é? Eu comerei do fruto das minhas palavras. Nós comeremos do fruto das nossas palavras. Gente, mesmo quando a gente se arrepende, mesmo quando a gente vai diante de Deus e fala, ô Senhor, não devia ter falado aquilo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Não devia ter tido aquela conversa. É incrível, o Espírito Santo toca igual um despertador dentro da gente. Aquele incômodo. Você fala, daqui a pouco você quer recolher as palavras todas. Não tem jeito. É a mesma coisa de espalhar um travesseiro de pluma em cima de uma montanha. Você não consegue recolher a palavra dita. Se você quer iluminar, brilhar a luz de Jesus, feche a sua boca. Peça a Deus domínio próprio, como a gente viu ontem em 2 Pedro. Senhor, me ensina a hora de falar e a hora de calar. Me dá domínio próprio. Eu não preciso dar minha opinião sobre tudo. Se a minha palavra não vai edificar, se não vai encorajar, se não vai construir, se não vai abençoar, volte para dentro. Gente, esse é o maior desafio. O livro de Tiago diz que quem consegue domar a língua é perfeito, varão. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia conversar menos fiado, a falarmos o que edifica, a sermos cheias do Espírito Santo, a iluminando. A fulana, quando ela abre a boca, ela enche o ambiente de vida. Ela enche o ambiente de alegria. Ela enche o ambiente de simplicidade. Ela encoraja, ela levanta, ela elogia. Ela abençoa. Não estou falando de bajulação, não, gente. Bajulador é aquela pessoa que elogia para te dar corda para você se enforcar. Ele pensa uma coisa e diz outra. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é diferente de gentileza intencional. Gentileza intencional é aquela pessoa que você não quer ser gentil. Aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato.
É aquela pessoa que não te vê há 10 anos e quando te vê, a primeira coisa que ela fala é: menina, você engordou, hein? Antes dela falar: oi, tudo bem? Quanto tempo? Ela fala: menina, Cruz, você engordou. Ai, você continua inconveniente, querida. Dá vontade de falar, não dá? A Eva está viva. Você tem que submetê-la todo dia. Fica aí, carne, fica, morre. Aí o Espírito Santo está no governo. Não, Helena, não. Helena, puxa o freio. Dominada pelo Espírito. Porque Deus não anula a minha personalidade. Ele domina a minha personalidade para o meu próprio bem. E eu colho dos frutos desse domínio. Oi, fulano, é bom te ver também. Você, não fala mentira. Se ela não está bonita, não mente. Mas se ela está bonita, não retribua na mesma moeda. Fala: você está bonita. Como é que está a família? Isso não é hipocrisia. Isso é gentileza intencional. É aquela que não flui naturalmente. Mas como você ama, você escolhe amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, você é intencionalmente gentil. Isso é fruto do Espírito. Benignidade, lembra desse fruto do Espírito? Benignidade é gentileza. Então você está lá na fila, querida, sei lá para quê? Para pagar no caixa o lanche ou a saia? Aí vem uma tribulada e fura a fila. A vontade de falar: é por isso que o Brasil está desse jeito. Essa é a vontade de falar. Fala do político que vai estar aí, ó, levando vantagem, tirando vantagem do resto da fila. Vontade está lá. Mas você exerce domínio próprio. E aí você transforma aquela ira santa em oração. Ô Pai, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, Senhor. Que a gente faça diferente, que a gente plante aquilo que a gente quer colher na nossa nação, que nós sejamos o povo mais honesto dessa terra, porque nós somos portadores da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos os mais limpos, os mais organizados, os mais honestos, os mais engajados em transformação, aqueles que têm sede de justiça. Oh Deus, transforma o Brasil, Senhor, transforma a sua ira em intercessão, não em barraco. Enchei-vos do Espírito. E termina falando: sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros, por temor a Cristo. Gente, eu não entendo por que quando vai falar de submissão para a mulher, a gente tem que ir cheia de dedos. É do cristianismo se sujeitar. Porque Jesus se submeteu ao Senhor, nós fomos salvos. Porque Ele escolheu se humilhar, nós recebemos o nome, Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Porque Ele se esvaziou, Ele fez o caminho contrário de Lúcifer. Lúcifer era muito que ser mais, ele era tudo e se esvaziou. O crente não deveria ter problema de se sujeitar um ao outro. Sujeitar a liderança, se sujeitar um ao outro. Jesus, quando Ele assume o lugar do menor na hierarquia dos escravos para lavar os pés dos discípulos, é isso que Ele está fazendo. Olha, presta atenção no legado que eu estou deixando para vocês. Eu estou lavando os pés. Eu estou tomando o lugar do menor escravo. Não bastava ser escravo, o menor escravo. Era tão absurdo que Jesus estava fazendo que Pedro falou: Senhor, o que é isso? O Senhor não pode me lavar os pés? E Ele falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não está entendendo esse evangelho, Pedro. Quem quer ser o maior, seja esse o que sirva. Se submeta, se sujeite. Considere os outros superiores a vós mesmo. Escute o que o outro tem para dizer. Mas eu tenho diploma de pós-doutorado e a outra não tem nem 4ª série. Mas ela tem um universo que você não conhece. Cada um de nós tem um potencial único dado por Deus. E você despreza o conhecimento de Deus quando você despreza os pequenos. Porque as coisas lindas do reino Ele revelou aos pequeninos, aos humildes de coração. Sujeitem-se uns aos outros. E isso tem muito a ver também com a palavra, a sujeição, a submissão. A gente não tem problema de se submeter ao guarda, né? Ele entra na frente no trânsito, apita e fala: vai você não parar não para ver. Eu fiquei vendo aqui no Rio como é que é o comportamento. Viu a blitz? Acende a luz, abre os vidros. Sorri. Não é assim? Porque se não fizer isso, leva bala.
Não é? Você vai sofrer as sanções da lei se você não se submeter a uma ordem estabelecida para a sua proteção. E não pense você que você não vai sofrer as sanções da lei se você não se submete àquelas pessoas que Deus coloca. A gente obedece o patrão, se sujeita ao patrão, mas não sujeita ao marido? Mas o patrão paga o meu salário. E seu marido é o pai dos seus filhos. O patrão descarta você na primeira oportunidade. O marido até que a morte separe. Pelo menos deveria ser. Os padrões de Deus não deveriam ser uma dificuldade para a gente. Nem para homens, nem para mulheres. Não deveria ser uma dificuldade para as mulheres se submeter aos seus maridos. E não deveria ser uma dificuldade para os homens não abusarem de suas mulheres. Não maltratarem as suas mulheres. Não abusarem da força. Porque às vezes o marido não encosta o dedo na mulher, mas destrói ela com a boca. Você não vale nada, você tá feia, você tá gorda. Tem até a piadinha infame, né? Que a mulher xinga o cara de tudo, fala de tudo contra ele. Você não é nada, você é um fraco, você é um banana. Sua presença não faz diferença nenhuma nessa casa. E ele tá calado. Tá vendo? Não tem personalidade nenhuma. Nem responde, seu banana. E ele calado. Fala alguma coisa, seu pateta. E ele vira para ela e fala, gorda. Quem ganhou a discussão? Por quê? Porque nós, mulheres, somos levadas por aquilo que ouvimos. Então nós temos um poder de sermos muito mais machucadas também por aquilo que ouvimos. Presta atenção, homem, não machuque a sua mulher, porque você vai prestar contas disso para Deus. Presta atenção no que você fala para ela. Mãe, presta atenção no que você fala para os seus filhos. Vida e morte estão no poder da língua. Quer iluminar? Que a sua boca seja um farol. Feche os seus olhos.